Bem-vindo ao canal da Igreja da Missão Integral. Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Talvez não encontre você em casa, algumas pessoas vão estar em casa, algumas não vão estar. Nem todo mundo conseguiu ou consegue fazer a quarentena. Mas eu realmente espero que esse vídeo te encontre bem, te encontre saudável. Gente, eu queria falar sobre esperança. E eu sei que esse é um tema que tem muita gente tem falado, a gente tem ouvido várias coisas sobre isso, até mesmo na nossa igreja, mas ainda assim eu gostaria de refrisar mais uma vez. Como alguns de vocês sabem, eu voltei para cá, para os Estados Unidos, para servir na missão onde eu já trabalhava há algum tempo atrás. E, assim, desde que eu cheguei aqui, a gente tem. As coisas foram. Assim, mudaram muito, né? Tudo ficou muito diferente e tudo ficou muito intenso. Os casos começaram a ficar muito intensos e várias mortes e os estados se fechando. Para chegar aqui, eu passei por 4 estados e dia após dia eu deixava o estado e o estado fechava. E aí eu saía daquele estado e sempre na dúvida: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E saía e o estado fechava. Eu cheguei aqui, o estado fechou e as fronteiras todas fecharam e não pode sair, não pode viajar, e o Senhor conduziu. E isso só reforça a esperança que o Senhor já plantou no meu coração. E eu queria falar um pouco, sobre o que eu tenho feito e sobre como a gente pode viver e demonstrar essa esperança para o mundo. A primeira coisa que eu queria falar é isso. A gente, como eu falei antes, a gente está em quarentena aqui, então o pessoal na nossa missão e eu mesmo, a gente está reavaliando, reconsiderando algumas posições, vendo como que a gente pode ser mais frutífero, e eu te aconselho a fazer o mesmo. Nesse momento da vida que a gente está talvez um pouco fora do que é normal, do que é padrão, é um momento reflexivo que a gente possa tirar um pouquinho de tempo, mesmo você que não conseguiu parar 100%, o seu ritmo diminuiu por alguma circunstância. É um momento da gente reparar, refletir, reconsiderar e aparar arestas nas nossas próprias vidas, na minha vida, na vida da igreja como um todo, no nosso comportamento como crente, como cristão. É um momento de introspecção e é muito válido reconsiderar coisas, reconsiderar posicionamentos, ver como a gente tem sido frutífero e ver onde nós não estamos sendo frutífero e reconsiderar aquilo para que o reino do Senhor cresça. O nosso objetivo tem que ser o crescimento do reino. Todo dia, gente, é uma avaliação dia após dia. Eu tenho feito muito isso e a gente tem feito várias reuniões nacionais, várias reuniões regionais, a reunião aqui da nossa missão mesmo, e elas têm todas sido online e é um contexto novo, mas a gente tem investido muito tempo em buscar o Senhor e saber como que o Senhor quer que a gente age, porque, gente, não vai ter uma receita de bolo, não vai ter uma receita que vai funcionar aqui e que vai funcionar na realidade do Brasil, que vai funcionar na realidade de outros países. A gente tem que olhar de tudo e realmente praticar, reter o que é bom, praticar a Bíblia, porque são momentos difíceis e cada país está enfrentando isso de uma forma. Dito isso, eu também tenho investido algum tempo em dando aula. Gente, eu continuei dando aula online, porque é uma forma que a gente tem de investir na vida de pessoas. Eu já fazia isso, é uma coisa que ajuda também a complementar a renda daqui. Você sabe que para ter um missionário estar aqui é caro, e isso é uma coisa que tem me ajudado a complementar e me bota em contato com as pessoas. Essa semana aconteceu uma coisa bem legal. Um aluno da escola que eu estou dando aula, ele estava com um problema no joelho, e essa semana a gente teve a oportunidade de orar assim brevemente por ele, e o Senhor curou ele no tempo dele que ele tirou com Deus. Ele sentiu que o Senhor curou a vida dele. Isso é muito bênção, gente. A gente tem que se alegrar que a mão poderosa do Senhor não abandonou a gente. Ela continua a se mover, se mexer, tocar as vidas, tocar as pessoas. Eu escolhi esperança, gente, porque eu sei que é um tema que está sendo muito abordado, mas eu vejo coisas, eu escuto e eu leio, e eu ainda acho que pela falta de entendimento disso, o mundo está indo para um outro direcionamento, e
não é o melhor pra gente, realmente não é o melhor. Acreditar no medo, acreditar somente na desesperança não é o caminho para vencer isso, não é o caminho para estar bem, não é o caminho para estar em comunhão com o Senhor. O medo, ele realmente é o inimigo número 1 da fé, gente. Quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. A gente precisa saber que, apesar da obscuridade da situação, o Senhor continua sendo o capitão, o líder absoluto, aquele que planeja, aquele que sabe, aquele que provê para minha casa, aquele que nos sustenta. O Senhor continua sendo o Senhor. É isso. O medo não pode nunca tomar esse lugar. E a gente vive um momento muito intenso no mundo porque a gente nunca antes... A gente já passou por várias pandemias. O mundo já passou por várias pandemias e epidemias, como foi a AIDS na década de 70, como foi o Ebola, mais ou menos 2004, agora a gente teve a Zika, a gente está agora na coronavírus. O mundo já viu várias e várias doenças e vários problemas. Talvez hoje o que diferencia é que essa informação de como o outro está sofrendo lá no outro país chega muito rápido aqui. E vice-versa. E isso só vai preocupando a gente. Em vez de isso criar mecanismos e estruturas que vão nos permitir ajudar os outros e sentir, entender como eles se sentem, isso trabalhou de uma outra forma. Trabalhou assim, vamos todos temer porque não há solução. Não, e nós devemos expressar para o mundo, existe solução. E essa solução está só na figura do Cristo, vivo, ressurreto, que morreu por mim e por você. Quando a gente não expressa isso com clareza, o mundo realmente cai nessa loucura que nós estamos vendo dia após dia. A gente tem falhado em expressar isso com coerência para o mundo. E é por isso que está do jeito que está. Eu não estou querendo dizer, gente, que não tá acontecendo os casos. Por exemplo, aqui mesmo, hoje saiu uma estimativa que sexta-feira vão alcançar 50 mil mortes. Isso é muito triste. As pessoas no estado de Nova York estão sendo enterradas nas praças públicas porque não tem mais lugares no cemitério. A gente acreditou que nunca ia acontecer isso de novo, que nunca veríamos isso novamente, como foi, mais ou menos 100 anos atrás na gripe espanhola, mas hoje nós estamos vendo isso. É problemático? Muito problemático. E eu estou querendo negar a gravidade da situação de forma alguma. É grave, é ruim, mas eu estou dizendo que não é não é determinante, não é aonde a gente ia chegar, não é o tudo. O tudo é. O Senhor continua poderoso, o Senhor continua agindo, o Senhor continua curando, e o Senhor vai usar isso de forma que a igreja saia fortalecida, que o crente, aquele que é fiel nele, saia fortalecido. Queira você crer ou queira você não crer. O crente em Jesus, ele vai sair fortalecido disso. Por quê? Olha, a gente vê durante toda a Bíblia que as dificuldades sempre vieram e o Senhor trabalhou com os que eram fiéis. As dificuldades vieram e o Senhor livrou a gente nas dificuldades. É uma figura que está lá no Éden com o fruto proibido e se repete no decorrer de todo o nosso livro sagrado. E aí tem um pessoal que está assim, não, quanto pior melhor, porque o mundo já é no maligno, então as coisas só vão piorar. Veja, se Cristo tivesse vindo aqui na Terra morrer por mim e por você, com esse pensamento de que o mundo vai piorar, ele não teria se sacrificado por mim, por você e por toda a criação. A gente precisa entender de uma vez por todas que Cristo se sacrificou por nós, para o nosso bem, mas também para toda uma criação. Nele todas as coisas foram redimidas e nisso ele comprou para si o direito. Então a gente não pode entregar esse direito para o mundo, para o maligno. A gente tem que trabalhar pelo melhor, pela justiça, para que o mundo desenvolva, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas vivam em abundância e saibam que viver com Deus tem isso para elas, tem essa vida em abundância. Jesus
no seu ministério aqui, mesmo sabendo que coisas piorariam, que a perversidade pioraria, mesmo sabendo que as coisas seriam mais trabalhosas, ele resolveu ainda assim amar o próximo, ensinar a gente como amar o meu próximo, como eu amo a mim mesmo, nos ensinou a amar a Deus. Ele de nenhuma forma se privou de espalhar a justiça, de entender o que o próximo está passando, de chorar com aquele que chora, de se alegrar com aquele que se alegra. E eu acho que nesse contexto novo em que a gente está situado, nós precisamos expressar isso para o mundo de forma mais eficiente. O medo tem, sim, separado a gente, nos distanciado, não só socialmente, mas distanciado no nosso coração um do outro, porque a gente tem diferentes opiniões e a gente tem talvez se preocupado mais conosco do que com o próximo. E Cristo ensinou a gente a amar mais o outro, a pensar mais, poxa, mas não vai acontecer nada comigo. Mas e o próximo? Será que essa minha atitude reflete na vida do próximo? E a gente sabe que sim, que reflete na vida do outro. Cristo não se privou de chorar com aquele que chora, de se alegrar com aquele que se alegra, de amar o mundo, de trazer justiça social, de fazer o que é justo aos olhos do Pai. E isso é um convite perene, isso é um convite eterno para a gente. A cada dia que eu carregue a minha vida, que eu carregue a minha cruz pensando em como a minha vida está atingindo a do próximo. Porque veja, Cristo nos deu o poder de acreditar e de servir a Deus, e não entenda isso como menos que um poder. Isso é algo profundo, isso é algo miraculoso, isso é milagroso, isso é grande. O projeto de salvação de Cristo e a salvação do Cristo é algo que a gente nunca deve, assim, sabe, subtrair um pouquinho. A gente, na verdade, tem que entender esse sendo o maior milagre já experimentado por cada um de nós. O milagre da vida é pequeno em comparação com a salvação que nos foi entregue para entregar para o mundo, para salvar o mundo, para salvar as pessoas. As pessoas, como geral, precisam ser alcançadas pela verdade. Eu queria deixar uma reflexão nesse texto que diz assim, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizermos conhecidos o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu filho amado, em quem me regozijo. Isso é poderosíssimo. Gente, é muito fácil nós dizermos que acreditamos em Deus, que acreditamos no Cristo vivo, e a gente vai para a igreja todo domingo, a gente leva a nossa vida normal, nos momentos de adversidade. Isso tem que ser a nossa base, isso que tem que ser o nosso alicerce. Acreditar que o poder de Cristo que operou lá para ressuscitar ele, opera em nós hoje e tem que operar em nós, para que a gente possa propagar essa esperança para o mundo, seja hoje através de um e-mail, através de uma ligação, através de um WhatsApp, através de como você achar. Esse poder precisa ser propagado, levado a outrem. Não pode ficar só em mim, não pode ficar só na minha casa. E as minhas atitudes refletem como a igreja está refletindo agora de Cristo para o mundo. Eu queria te levar a pensar nisso, nessa manhã, nessa tarde, seja a que horas esse vídeo te encontra. E eu não gostaria, na verdade, que a gente tivesse só um pedacinho, escutasse essa palavra e sentisse um pouco de culpa por talvez não estar expressando o amor de Deus bem para as outras pessoas. Na verdade, eu quero te levar a pensar em 2 pontos de como você pode expressar o amor de Cristo para uma outra pessoa essa semana, o final dessa semana, esse final de semana, na semana que vem. Não tome isso como
só um discurso, tome isso como ações, veja na sua vida como eu posso amar o meu próximo, como eu posso amar o meu próximo dentro da minha casa, como eu posso amar o meu próximo fora da minha casa, na minha comunidade, na minha vizinhança. Isso é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo e para nós expressarmos a esperança da salvação, que é pessoal, para o mundo. Gente, eu tenho certeza que Deus conta comigo, assim como conta com vocês. E que Deus abençoe, que a gente possa realmente refletir sobre a palavra de Deus e entender como se posicionar nesse mundo que está muito diferente. Em nome de Jesus eu te abençoo e que o Senhor seja o nosso guia nesses tempos difíceis. Amém? Tchau, tchau.